Hoje nós vamos falar sobre ser invencível. Está em Jeremias 15, de 15 a 18, que fala assim: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nunca me assentei nas rodas do que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, mas já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório, ribeiro, como águas que enganam? Então nós temos aqui, Jeremias pediu que Deus se lembrasse da posição que ele assumiu. Ele agiu com coragem quando parecia que ninguém mais seria capaz de fazê-lo. Nestes 3 pequenos versículos, nós lemos acerca das coisas que Jeremias enfrentou em sua luta e permaneceu invencível porque permaneceu em Deus. Então nós temos aqui a questão de Jeremias que, mesmo passando por toda dificuldade, toda luta, por todos os problemas, por coisas em que talvez em certos momentos ele nem entendia, como eu sei que você que está nos assistindo muitas vezes não entende, até questiona: Senhor, por que eu estou passando por isso, o que está acontecendo na minha vida e tal. E Jeremias passou por tudo isso, mas uma coisa, ele não perdeu o pique, não deixou de seguir em frente, não deixou de ser porta-voz de Deus e se tornou um homem que não perdeu a vontade de viver e de seguir em frente, como muitos aí têm. Então hoje nós vamos falar aqui de um vencedor, Jeremias. É verdade. Não é? Verdade. Eu quero já colocar assim, disponível para você poder interagir conosco o nosso número do WhatsApp, não é? Que é o 984029756, né? 984029756. Digite a sua mensagem, seu pedido de oração, tá bom? Evite tentar falar conosco aqui ao vivo, nos ligando, ou mesmo gravando uma mensagem de voz que nós não temos condições de atender aqui no ar, tá bom? Então, envie assim a sua mensagem, ou sua pergunta, sua dúvida, ou mesmo seu pedido de oração. Nós vamos fazer essa oração no final do programa, tá bom? Pastor Rogério. Olha, é interessante, Guerra, porque nós olhamos a vida de Jeremias e quando olhamos as circunstâncias pelas quais Jeremias passava, a gente pode imaginar um homem que vivia se lamentando, se queixando ou até mesmo murmurando. Com certeza. Aliás, muitas vezes a gente tem essa ideia, quando começamos a pensar como Jeremias e definir Jeremias como o profeta chorão. Sim. Então nos dá a impressão, quando a gente coloca esse rótulo na pessoa de Jeremias, de que Jeremias ele era um homem que vivia chorando, murmurando e reclamando. Na realidade, nós temos não um homem murmurador, reclamador ou chorão, mas nós temos um homem muito forte, forte nas suas convicções e forte nos seus relacionamentos com Deus e forte inclusive naquilo que ele conhecia a respeito de si mesmo. E essas são coisas extremamente importantes que muitas vezes acabam ficando por trás do choro e da lamentação de Jeremias. Quando a gente olha com um olhar mais profundo sobre tudo aquilo que Jeremias passou e tudo aquilo que ele teve que vencer, a gente vai ver que, na realidade, ele era muito mais do que um profeta chorão, mas ele era um homem de muita fibra e de muita perseverança, muita persistência e que teve que vencer muitas coisas na vida, inclusive as suas próprias dificuldades, os seus próprios desejos, a sua própria alma.
né, sua própria vontade. Então, isso faz de Jeremias uma pessoa muito especial. Muitas vezes é exatamente esse processo, né, de conhecer a nós mesmos e vencer os nossos próprios sentimentos e as nossas próprias emoções é que vão nos capacitar para que possamos realmente vencer as circunstâncias e as adversidades. E nós vamos ver nesse texto, como você falou, Guerra, agora esses 3 versículos, né, que são 3 versículos pequenos, principalmente em relação à obra toda de Jeremias, mas nesses 3 versículos nós vamos ver como Jeremias ele superou, né, muitas coisas. Claro que ele passou por todas essas coisas, porque ele não estava sozinho, mas ele em muitos momentos, como nós vamos ver, se sentiu inclusive que Deus não estava com ele. Mas isso não foi barreira para que ele cumprisse o seu propósito. Isso não o impediu de cumprir o seu chamado. Isso não o impediu de ser o homem que ele foi e de fazer a obra que ele fez em favor da nação e em favor do seu povo. E em favor também, por que não, do próprio reino de Deus. Né? Então, nós vamos ver como Jeremias venceu muitas dessas coisas e se tornou um homem de uma perspectiva extremamente difícil, vencedor. Exatamente. Né? Amém. Apesar de ter tido o fim que teve, ele foi um homem vencedor. E teve o fim que teve, porque não abriu mão das suas convicções. Amém. E isso é extremamente importante. Muito né? importante. Esse aspecto de convicções nos dias de hoje, como que isso está se tornando algo volúvel, né? Ou seja, Exatamente. hoje a pessoa tem uma convicção, mas amanhã se apresentar alguma coisa diferente já muda. Não, mas agora eu creio dessa forma, ou enfim, né? Levado por todo o vento de doutrinas, né? Exatamente. E outros ventos aí. Né? E outros ventos. Pastores, eu limpo a minha casa para assistir seu programa, que é uma bênção. Olha, é gratificante de ver vocês falando, principalmente o pastor Rogerinho. Peço oração para o meu esposo para abrir uma porta de emprego. A Ivani aqui de Belo Horizonte. Ok, Ivani, nós vamos orar sim. Verdadeiramente é muito bom ouvir o pastor Rogerinho falar, viu? Por isso que às vezes a gente não fala nada, só deixa ele falando, que é uma benção, viu? Porque a gente também fica ouvindo. Pastores, quando a pessoa se converte, é tocada pelo Espírito Santo e se arrepende, é comum que a vida dela mude totalmente? Em todos os aspectos a vida transforma? Em que sentido? Tenho dúvida com relação a isso. Obrigado e que Deus abençoe vocês. Uma coisa que nós temos que entender, essa questão da conversão, é que imediatamente, ou seja, quando você confessa com a sua boca e você crê no seu coração, a Bíblia diz que você, então, imediatamente é tirado, arrancado do império das trevas e trazido para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Não é? Isso é instantâneo, é automático. Não é? Agora, tem coisas na nossa vida que não mudam instantaneamente. Né? Essa mudança, essa transformação, diz a palavra de Deus que é de fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. Então, quanto mais eu conheço esse Jesus a quem eu confesso e confessei e continuo confessando pela minha boca, que Ele é meu Senhor e também o meu Salvador, esse processo ele vai acontecendo gradativamente. E a mudança ela é de dentro para fora, não é instantânea. Não é? São situações da nossa vida que já vêm de muitos anos. Não é? E muitas coisas nós herdamos, né, também dos nossos antepassados, e tudo isso tem um legado. Então, esse processo cada vez eu conheço mais o Senhor Jesus através das Escrituras, quanto mais eu me esforço para ser fiel e obediente à palavra dele, essa transformação ela vai acontecendo. Então, assim, é dia a dia, é dia a dia. E muitas vezes tem áreas da nossa vida que nós vamos lutar com essa área até o dia que nós vamos... Aliás, não é uma área, são muitas áreas da nossa vida, né, que nós vamos lutar com ela até o dia que nós vamos estar em Cristo Jesus, no sentido de face a face estarmos com Ele. Né? Então, esse é um processo, isso que nós temos que entender. Não existe, não existe assim, um estalar de dedos, né, de áreas da nossa vida, não existe varinha de condão mágica, né? Não existe atalhos. Essa caminhada com Cristo é um viver diário.
verdadeiramente, um viver diário, né? Em oração, leitura da palavra e, sabe, renunciando à minha vontade, renunciando àquilo que eu creio, né? Para que essa verdade que agora estou crendo, ela se torne vida na minha vida, né? Então, isso leva um tempo, né, Rogério? É verdade. Leva tempo. Aliás, algumas coisas costumam ser mais fáceis do que outras, não é? Mas a gente precisa entender que somos transformados como eu já disse, de glória em glória. E devemos, uma coisa interessante, é caminhar à medida da revelação que a gente alcança. Sim. Então, isso é importante. Então, muitas vezes a gente pode ter umas áreas na nossa vida que aquilo se resolve muito facilmente, né? E para outras pessoas aquela mesma situação não se resolve tão fácil assim. Mas nós temos outras áreas que lutamos por mais tempo em relação a esse domínio, em relação a essa situação. Então, nós precisamos nos lembrar da nossa humanidade. Exato. Não é? Somos humanos e todos nós necessitamos, carecemos da graça do Senhor. Amém. Amém. Nós temos aqui a participação do Alex Luizo, entre parênteses aqui o locutor, diz ele, né? Estou assistindo em Teresópolis o programa. Amém. Obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua companhia conosco aqui, essa terrinha. Imagina o frio que deve estar por aí, né? Nem Guerra. Teresópolis, quando nós vamos ministrar lá. Estava mais gelado que tudo. Amém. Nós temos uma outra participação aqui, DDD 51, lá da minha terra. A paz do Senhor, pastores abençoados, tenho 17 anos e tenho uma dúvida. Se o pecado nos afasta de Deus, como está escrito na Bíblia, então quando vem na nossa mente coisas que não agradam a Deus, várias vezes durante o dia estamos pecando e por consequência nos afastando de Deus? Rogério, aí tem uma questão muito interessante. Uma coisa é vir o pensamento, a outra é o que você faz com o pensamento que vem. Isso. Não é? Então, muitas vezes, o pensamento ele vem e vem de forma inconsciente, pode ser, inclusive, memórias que estão armazenadas e que são lançadas para fora, pode ser tentações externas que muitas vezes sugerem determinados pensamentos, não é? Mas ser tentado não significa pecar. Né? Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou em nenhuma delas. Mas ele também foi tentado. Né? Então, a gente precisa diferenciar isso. O que eu faço com o pensamento? O pensamento vem, ok, mas o que eu vou fazer com ele? Então, a melhor atitude é rejeitá-lo imediatamente se você já sabe que esse pensamento não é um pensamento que agrada a Deus. Não é? Então, rejeita esse pensamento. E se ele vier 10 vezes durante o dia? Rejeite as 10 vezes durante o dia. E aí, nenhuma das 10 vezes significa que você tenha pecado. Né? E rejeite 10 e ora a 11ª para não vir mais. Para não vir mais. É desse jeito. Alguém não vem mais. Assim Aliás, não precisa nem esperar a 10ª para orar, não. Você pode orar antes. Manda fogo. Aí não vem logo. mais, pronto, fica livre do pensamento. E aí, Guerra? Ele foi tratado com desdém. E aí, Rogério, como é que nós estamos aí? Olha, Guerra, uma das coisas que a Verdade. gente precisa vencer, se queremos realmente alcançar algo, é o desdém ou a indiferença. Sim. Né? Nós precisamos vencer o desdém, a indiferença e a rejeição. Esses são situações que eu acho que a gente poderia colocar tudo junto, não é? O desdém, a indiferença, a rejeição, são coisas que precisamos vencer se nós queremos realmente alcançar um nível de sucesso ou de crescimento, tanto espiritual, quanto emocional, quanto social, qualquer nível, em qualquer situação que você deseje crescer, você precisa vencer isso. Vencer o desdém, vencer a indiferença, vencer a rejeição e trabalhar isso de uma maneira onde você consiga fazer disso algo que te motive, né? Que eu acho que é importante. Só um minutinho, porque nós temos uma pergunta de uma telespectadora de 33, que é mais ou menos dentro disso, assim.
Ele diz: pastores, a paz do Senhor, vocês são bênção na minha vida. Amém. Cheguei dos Estados Unidos, vai fazer 4 anos, dia 16. Desde quando cheguei, minha família me despreza muito, mas hoje eu não me importo muito. Não me importo muito não, porque Deus está trabalhando no meu interior, mas tenho 4 irmãs. E uma delas, quando estamos em família, me humilha perante todos, nesses 4 anos. Agora eu estou respondendo vocês. Vocês acham que estou errada? Mas eu estou vendo a cada dia as bênçãos de Deus na minha família. E as delas não. Não é? Como que eu devo agir diante de tanta humilhação? Eu creio que o que você está falando Olha, eu penso que você pode estar sendo, de alguma maneira, excluída, né? Mesmo talvez inconsciente. Né? Talvez eles não tenham a intenção de fazê-lo, mas acabam tomando atitudes que acabam levando você a pensar nisso. Então, olha, não deixe que isso venha interferir. Se você já sabe, não é, que a intenção é te humilhar ou rejeitar você, não se preocupe com isso. Viva a sua vida e viva na certeza de que você está fazendo o melhor. Amém. O melhor para você, o melhor para sua família e o melhor para elas, por que não? Não é? Exatamente. Então, viva livre fazendo o melhor. Fala igual Jeremias, ser invencível. Sim. Que aí, como diz o outro ponto aí, né, Guilherme? o outro ponto fala assim, ele foi maltratado. Olha aí. Não é? Então, isso a gente até, na questão, Rogério, antes de você colocar, e eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente aqui, inclusive essa pessoa aí que ligou, sendo maltratado pelas pessoas. Não é? Maltratado no trabalho, né? Maltratado em algum lugar que vai resolver alguma coisa. Não é? Então, isso, muitas vezes as pessoas ficam chateadas com isso e tal, mas a gente tem que ver que talvez a pessoa está até passando por um problema e ele acaba te tratando de forma diferente. Né? Uma vez eu ia sempre numa farmácia e o rapaz me entendia, mas ele me entendia tão mal. Aí um dia eu parei, chamei no canto, vem cá, você está com algum problema? Ele falou, porque não, toda vez que eu venho aqui, eu vejo você mal-humorada, atendendo mal, isso não é bom para você. Aí conversei com ele. Aí no outro dia eu voltei lá e estava mais alegrinho, entendeu? Então, eu acho que ele refletiu naquilo que ele estava fazendo, mas eu falei numa boa com ele e tudo. Eu vi que algumas pessoas apelaram com ele e tal. Eu não, chamei ele numa boa. Então, não é... eu sempre te trato bem, né, Rogério? Graças a Deus, Guerra. Nunca sentiu, não, Rogério? Maltratado, né? Não, é bom, viu? Agora, Guerra, essa questão de ser maltratado, ele tem 2 aspectos que vale a pena a gente considerar. Sim. Uma é quando a gente é maltratado porque o outro, né, ele é, né, ou está passando por uma situação, ou ele é grosseiro, ou ele está num dia difícil, quando vem do outro. E realmente ele tem a intenção ou não, mas acaba tratando mal. Com certeza. Né? Isso é algo que é, no caso, muitas vezes, de Jeremias. As pessoas tratavam mal Jeremias e a intenção das pessoas era realmente tratar mal Jeremias porque não concordavam com aquilo que ele falava e nem com aquilo que ele pregava. Então havia uma reação e isso, né, fazia com que eles tratassem mal Jeremias. Então, uma dos aspectos é esse. Quando você sente que você realmente foi tratado mal e a outra pessoa realmente te tratou mal, né? A outra situação é quando você acha que foi maltratado, mas a pessoa não te tratou mal. Ela só não deu a você a atenção e o tratamento que você achou que deveria receber naquele momento ou que você achou que seria o tratamento adequado para você naquela situação. Isto é, aquilo que vem da sua expectativa. Então, com relação às suas expectativas, isso tem muito a ver com o primeiro ponto. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com a rejeição,
não é? Sim. Você vai criar uma expectativa de que as pessoas venham suprir essa rejeição, e quando isso não é suprido, você acha que você foi humilhado, maltratado. Sim. Né? Então aí é uma com questão certeza. que você precisa, primeiro, vencer a questão da rejeição, Com certeza. para depois ter mais clareza e discernimento para saber se aquele tratamento ele foi um tratamento específico para você ou, no caso do rapaz da farmácia, se é para todo mundo porque o outro é assim mesmo, não é? Com então, certeza. essas coisas precisam ser avaliadas. Agora, independente de como, se foram as suas expectativas ou se o outro realmente te tratou mal, então comece a trabalhar isso no seu coração no sentido de liberar imediatamente para que isso não venha gerar feridas em você ou até mesmo estabelecer uma raiz de amargura no seu coração. Então, vigie isso e deixe que o Senhor realmente, Ele vai cuidar de você e, na hora certa, o Senhor, se você foi maltratado, Ele vai resolver a situação. Então, tenha essa expectativa em Deus. Saiba que não é reagindo à mesma medida, não é, que a gente acerta as coisas. Então, a gente tem a ideia de que se você foi maltratado, isso me dá o direito também de maltratar. Então, à medida com que mediram, te medirão também, não é? Então, reaja de uma maneira contrária e aí você vai harmonizar o ambiente e vai fazer diferença na sua vida e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Amém. Nós temos uma série de participações. Vamos dar uma aceleradinha aqui para, pelo menos, a gente poder citar alguns, né? Há algum tempo estou doente, cada dia um problema. E problemas graves de saúde, em 1 ano e meio, fui para o CTI 5 vezes. Fiz o primeiro módulo na clínica, só não terminei por causa das escadas do prédio, né, da clínica, é verdade, aquela nossa escadinha lá. Mas estamos orando por um que tenha elevador em nome de Jesus. Ou Deus vai nos capacitar a ter um elevador e pedir para instalar lá, né, em nome de Jesus. Realmente, aquela escadinha é um desafio. Só não terminei por causa das escadas. Respondi o questionário e quando eu fui chamado, expliquei os meus problemas e a pessoa que me atendeu falou a respeito de saber lidar e conviver com a dor. Mas eu creio em Deus, em um Deus que tudo pode, na minha fé, né? Com isso, me ajuda em nome de Jesus. Minha oração hoje é para que o Senhor abençoe e guarde a preciosa vida desses 3 guerreiros. Louvo a Deus pelas suas vidas, sempre oro por vocês, muito obrigado. Né? Você só não colocou a Joyce. Viu, Joyce? Em nome de Jesus também cremos na plena cura e transformação da sua vida. Né? Em nome de Jesus, vamos orar aqui no final para que você possa ver essa área sendo superada na sua vida. Ô, Rogério, eu queria dar uma sugestão. Sim. Porque agora, em julho, nós vamos ter a clínica intensiva. De repente, seria uma oportunidade dela terminar o módulo 1, né, subindo menos escadas. Porque ela subiria uma vez e já pegaria 3 aulas, né, num dia só. Então, seria uma boa oportunidade. Diminuiria muito o desgaste. Né? Então, agora, em julho, a nossa clínica de restauração intensiva, que acontece durante uma semana, onde todas as aulas, né, onde todas as aulas são dadas numa semana só. Então, num dia a gente tem de 3 a 4 aulas. Então, isso já poderia facilitar bastante, Joyce, o seu desgaste. Oi, a paz do Senhor, me chamam Aldilene, preciso das orações. Estamos como obreiros de uma igreja. Mais uma conversa que surgiu está nos tirando da frente da obra. Surgiu um comentário de que meu esposo estava tendo um caso com uma irmã, mas isso não é verdade. Preciso de um conselho, pois estamos muito abalados com isso. Temos promessa de Deus nas nossas vidas. Amém. E aí, Guerra, o que a gente pode falar aqui para a irmã? Tem que
A primeira coisa, você tem que ir no líder. Né? Se você está na obra e houve uma conversa, procura o líder da igreja, o pastor, e chama essa pessoa que gerou essa conversa para resolver isso. Não é? Isso tem que ser resolvido. Você não pode receber isso, ficar chateada e tudo, mas não resolver. Isso tem que ser resolvido. Né? Tem que ir na fonte e resolver. Procura o pastor, vai chamar a pessoa e a pessoa vai ter que sustentar aquilo que ele falou. Isso, né? Fazer uma cariação. Tem que checar isso, tem sim, isso tem que ser resolvido. Não é? Senão vira um bolo de neve, né? E se existem verdadeiramente promessas de Deus na sua vida, independente daquilo que vocês vão viver, dependendo dos mares tempestuosos ou dos ventos fortes que vêm sobre as nossas vidas, vai acontecer. Não é? Amém. E óbvio que muitas vezes o Senhor está sabendo, sabe o que está acontecendo, Ele permite certas situações, inclusive para gerar crescimento e amadurecimento nas nossas vidas. Olá, bom dia, pastores, meu nome é Andréia. E aí ela escreveu assim: e olha eles, o trio Batalhão de Cristo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, os familiares e o chamado de vocês também. Parabéns pelo programa, amo ver, aprendo muito. DDD 33, obrigado. Amém. Mais uma aqui, DDD 14. A paz, pastores, realmente é muito difícil. Eu tenho uma loja e estamos pela misericórdia do Senhor. Não desanima, apesar de não ver melhoras. Mas ao conversar com a minha amiga, que também é cristã, fico triste, porque ela me deixa abalada e diz que as coisas não vão para nós. Tipo, cristãos e ela vê outros, sem ser cristãos, prosperando. Isso me deixa sem palavras para animá-la. O que fazer numa situação dessa? Deus abençoe a Glaucia de Jaú, no São Paulo. São Paulo. Olha, a palavra ela é muito clara, principalmente no livro de Salmos, fala muito a respeito da prosperidade do ímpio, não é? Mas creia que a prosperidade do ímpio, ela não é a verdadeira prosperidade, ela é passageira, não é? E mesmo, muitas vezes, parecendo próspero, ainda lhe falta o melhor, que é exatamente a presença do Senhor. Então, mesmo sendo próspero ou teoricamente próspero, ele sente falta. Ao contrário daquele que espera no Senhor, não é que mesmo não tendo muito, ele não tem falta de coisa alguma, porque essa é a promessa do Senhor. Agora, o que a gente precisa muitas vezes avaliar é como nós estamos conduzindo as nossas coisas, e essa ideia de que só porque é crente não prospera, isso não é verdade, né? Nós temos muitas pessoas que são servos de Deus e vivem uma vida próspera, abençoada e, por que não, tendo sucesso e alcançando coisas maiores do que muita gente ao redor. Então, isso não é verdade, não serve como parâmetro, e a nossa crença de que nós estamos juntos com um Deus que pode todas as coisas tem que ser maior, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Então, nós precisamos ficar firmes, ainda que os resultados imediatos ou os primeiros resultados não sejam os resultados que a gente gostaria de estar colhendo. Antes, Gert, de você entrar no outro tópico, nós temos a pergunta do irmão aqui de Belo Horizonte, diz assim: o livro A Vida Cristã Normal do Atmani é recomendado para o que vocês estão falando? Olha, eu gosto muito do Atmani, apesar dele ter, né, alguns ensinos que são bem profundos, né, alguns escritos que realmente precisa de um nível de revelação maior para entender, né? Mas eu creio que todos eles vão levar a isso, né? O Atmani, ele escreve com uma profundidade muito grande e com uma inteireza muito grande, não é? Então, eu penso que vale a pena, sim, e tem a ver, sim,
né? Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui, ele ficou sozinho e ele foi constantemente desencorajado. Além dele ficar sozinho, não é? Ele ainda foi desencorajado, talvez até das atitudes da pessoa. E por ser desencorajado, ele sentiu sozinho, né? Que muitas vezes a pessoa se sente sozinha. Falando, né? Ninguém me apoia. E muitas vezes eu não tenho até quem conversar. Né? Muitas vezes as pessoas não têm quem. Eu vou procurar quem? Eu vou conversar com quem? Vou desabafar com quem? A não ser Deus, né? Que está pronto para nos ouvir a todo momento, né? Mas sem te desencorajar, Rogerinho, como é que a gente arruma com essa questão aqui dele ficar sozinho? Olha, às vezes, estar sozinho, não é? Sim. É melhor do que ser desencorajado. Com certeza, né? Eu vejo essas duas coisas de uma maneira bem distintas. Uma é eu me sentir só. Sim. Não é? A outra é eu ser desencorajado. O ser desencorajado normalmente vem com as pessoas que estão mais próximas e que, em vez de me encorajar, elas vão fazer exatamente o contrário. Jeremias, ele viveu as duas coisas. Primeiro porque, se ele não era bem visto, ninguém gostaria de ser visto com Jeremias. E foram poucos realmente os amigos com os quais Jeremias podia contar, não é? Em alguns momentos, ele teve a participação de algumas pessoas muito importantes e que o ajudaram. Mas isso não foi uma regra geral. Nós temos dentro do texto da própria carta de Jeremias a figura de Baruque, que foi uma figura importante para Jeremias. Temos também uma outra figura interessante que foi Ebed-Meleque, que foi aquele que trabalhou para tirar Jeremias de dentro do poço. Então, agora, fora essas duas pessoas que o texto diz, a gente não tem muitas referências de pessoas que estavam próximas de Jeremias ou ajudando Jeremias, e isso fez com que ele realmente se sentisse isolado. Então é aquele negócio, é ficar perto de quem está fedido, né? E era assim, Jeremias chegava, como o Guerra diz, o desmancha bolinho. Espalhava, ninguém queria. Né? Ninguém queria ficar perto de Jeremias. Então, a palavra de Jeremias não era uma palavra muito fácil. O ministério de Jeremias não era um ministério que atraía multidões. Nós já falamos isso em outros programas. Mas ele tinha que, inclusive, vencer esse sentimento de solidão. Então, é uma outra coisa importante a se vencer. É esse sentimento de solidão. Porque senão você fica assim, ai de mim, estou sozinho, não é? Ninguém me ama, ninguém me quer, oh coitado de mim, oh vida, oh dor. Não. Isso realmente a gente precisa vencer se queremos alguma coisa a mais. Não era o caso dele, né? O caso dele era um isolamento. O isolamento. Do que solidão. Sim. Não é? Então, vale ressaltar isso. A diferença das duas terminologias que muitas vezes se usa, são conceitos diferenciados. Tem isolamento, eu posso escolher me isolar por um tempo. Jesus fazia isso, ele se isolava por um tempo a buscar o Senhor, para entrar num tempo de quietude, não é mesmo? Até, inclusive, ele via isso nos discípulos, momentos que eles precisavam descansar, se isolar. Mas isso é uma escolha, é algo voluntário, não é? Para se aproximar mais de Deus. Agora, isso é isolamento. Agora, solidão é você sentir-se só, não é? Mesmo em meio a multidões. Então, uma coisa é estar só e outra coisa é sentir-se só, que é diferenciado. Não é? Então, precisa ser trabalhada essa área, a gente precisa entender o porquê que você tem essa realidade para poder ser ministrado. Né? Então, é diferente da realidade aqui de Jeremias. Bom dia, pastores. Estou desempregado há 10 meses e temo por sofrer preconceito por causa da minha idade, que tem 47 anos. Não é? Ao concorrer a possíveis vagas de emprego. Peço oração para que Deus abra as portas de emprego. Obrigado, Deus abençoe. É a Milene, lá de Lafayette. Milene, verdadeiramente, quando a gente vai tendo uma certa idade,
muitas vezes as opções, né, de concorrer com o mercado com jovens de 20 e poucos anos, mas você não pode olhar para isso, né? Você tem que ver o seu valor como pessoa, como indivíduo, e crendo que Deus tem poder sobre essas vagas e com certeza tem uma vaga preparada para você, né? É claro que eu também não posso me acomodar, não é? Eu tenho que sempre estar crescendo, me especializando, e eu creio que essa é uma ótima oportunidade para você também, tá bom? Olá, paz do Senhor, pastores, por favor, peço oração para que Deus abra uma porta de emprego também para o meu esposo, e gostaria de saber se há uma brecha na vida dele, porque ele não busca a Deus como antes, e por causa disso ele não consegue emprego. Me orientem, por favor, é a Juliana de Passos, Minas Gerais. E aí? Aí ela faz uma pergunta e ela já responde. Já respondeu, né? Se há uma brecha. Então ela já diz que ele não arranja o emprego porque não busca a Deus. Olha, o fato dele não arranjar o emprego pode ter a ver com o fato de não buscar a Deus? Pode, porque Deus pode estar querendo usar essa situação para atraí-lo. Mas Deus, ele conhece o coração e a motivação da pessoa. O que você não pode fazer é julgá-lo, não é? Então, quando você coloca a condição de que ele não arranja um emprego porque ele não busca a Deus, você está julgando. De repente, ele pode não estar frequentando tão assiduamente os programas da congregação, mas isso não quer dizer que ele não esteja buscando a Deus e buscando dessa maneira, de forma específica, em relação ao emprego. Então, pode acontecer de Deus estar momentaneamente fechando as portas para atraí-lo, né, para que ele busque. Se ele não está vivendo a comunhão com Deus como vivia antes, por que não? Deus pode fazer isso sim. Temos que lembrar que o juízo de Deus, ele sempre tem uma motivação que é nos atrair para Ele, é nos revelar a graça que Ele tem para nós, né? Então, isso é importante. Agora, eu quero aproveitar essa pergunta, Rogério, e voltar no outro tópico, que é a questão do encorajamento, que a gente estava falando antes. Uma é a questão de se sentir sozinho. Constantemente. Não é? E o outro é desencorajar. O outro é o desencorajamento. Sim. Né? Então, ele era desencorajado, né, pelas pessoas que estavam ao redor. Sim. Agora, minha irmã, o seu esposo que está sem trabalho, e a gente, nós, homens, sabemos o quanto isso tem um peso sobre nós. O que ele precisa nesse momento não é acusação e não é palavras que o venham desanimá-lo, mas o que ele precisa nesse momento é de encorajamento. Amém. Então, use de sabedoria, encoraja o seu marido, buscar a Deus ou não, viver esse momento, né? Mas ele precisa ser encorajado, sim, porque realmente esse encorajamento que vem da sua parte, que é a pessoa mais próxima dele, vai fazer toda a diferença em nome de Jesus. É uma bênção esse programa, Deus os abençoe grandemente. Sou do interior de Pernambuco, Agrestina, Pernambuco. Amo a Rede Super. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência, né? Bom dia, pastor. Quando somos batizados, somos frequentes em uma igreja. E por motivos de distância, deixamos de frequentar tal igreja ou qualquer outra. Então encontramos outra igreja que nos sentimos bem. A pergunta, nesse caso, como fiquei muito tempo sem congregar, eu estava desviada? É a Luciana. Não quer dizer que estava desviada, não. Ela podia estar sem congregar e estar em Cristo. Não é que talvez por não localizar a igreja e tudo, isso não quer dizer, não. Eu não vejo isso como estádios desviados. Ela pode não ter o tempo para frequentar, mas ela está em Cristo, buscando em oração, mantendo a comunhão e tudo. Amém. Quer dizer, precisa de estar no tempo, é necessário. Mas não quer dizer que se por uma situação ou outra você não pôde, né? Muitas vezes a pessoa encontra em situação que não pode. Não quer dizer que a pessoa está desviada, não.
isso aí, né? Eu até gostaria de trazer uma visão sobre esse desvio, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar desviada frequentando os cultos. Exatamente. Né? Pode acontecer. Frequente na igreja, mas não é frequente no relacionamento com Deus. Então, eu acho que o que caracteriza o fato de estar desviado é aquela pessoa que está numa prática de pecado consciente, sem arrependimento. Aí né? sim. Então, na congregação ou fora da congregação, numa prática pecaminosa, sem arrependimento, sem mudança, isso é estar desviado. Brincadeira. Eu te falei, Tá vendo? né, sobre o Rogerinho. Bem falado aí. A matemática... A matemática pega, tá vendo? Oh, meu Deus. Vamos lá, Guerra, nosso último ponto. Vamos lá. Ele se sentiu abandonado por Deus. Isso aí é um questionamento que muitas vezes é feito para a gente. Deus me abandonou? Não é? Muitas vezes a pessoa pergunta isso para a gente. E Jeremias passou por essa situação, momentos da vida dele que ele sentiu abandonado. Né? Mas nós vamos ver aqui como que ele reagiu através disso e como você deve reagir. Ninguém melhor do que o pastor Rogerinho para te explicar. Olha, Guerra, se sentir abandonado por Deus, isso em alguns momentos pode acontecer conosco. Sim. Não é? Devido às circunstâncias, a gente tem a impressão de que momentaneamente Deus não está nos vendo. Nós temos momentaneamente a impressão de que Deus não ouviu a nossa oração, de que Deus não veio ao nosso socorro, não é? Mas esse sentimento, ele não pode direcionar a nossa vida. Porque nós temos que, mesmo sentindo, viver de acordo com aquilo que nós cremos. E sentir é uma coisa, crer é outra. Completamente diferente. Então, Jeremias, ele se sentiu abandonado por Deus. Mas Deus não abandonou Jeremias. Só teve um momento que um homem experimentou o abandono de Deus. E esse homem foi Jesus, quando ele estava ali na cruz e todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. E ali ele realmente foi desamparado pelo Pai. Aí sim. Fora isso, Deus, ele está sempre ouvindo, sempre por perto, ainda que ele possa não estar agindo como nós gostaríamos que ele tivesse. Sim. Aí é uma outra coisa. Agora, sentir, eu vou sentir. O que eu não posso é fazer desse sentimento algo que mude a minha história, porque maior do que o sentimento tem que estar a fé. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.